nunca mais perder minha fé. Inovar, aprender. E a pessoa com quem eu aprendi a fazer festa. E eu passei por muita dificuldade. Podemos começar então, Vaguinho? Então, hoje, teremos aqui no VQMcast a história de mulheres que, diante da diversidade, utilizaram suas forças interiores para recuperarem. Elas se abateram e sofreram como qualquer um, mas enxergam além dos problemas e, assim, conseguem lidar com as situações de forma mais leve. Mulheres resilientes não são livres de problemas. Elas apenas se superam sem desmoronar. Essa capacidade ajuda a preservar a saúde mental. A melhor parte é que pode ser desenvolvida e melhorada. Hoje, elas irão compartilhar conosco lições de vida. Gente, muito obrigado. Tia Lídia, estou muito feliz de você estar aqui. A Manu e Tia Lídia fizeram parte do Visualiza que é Mídia, da minha história. Manu também conhece de pertinho. E eu sou muito grata de você estar aqui, porque quando você estava na sua adversidade, você não deixou de me ligar, de avisar a Tia Edna, está se passando isso. Então, seja bem-vinda ao Visualiza que é Mídia. Obrigada, Tia Edna, pelo carinho de sempre. É uma grande honra estar aqui, né, na inauguração, na abertura, e que responsabilidade. Hoje à tarde eu estava conversando e falei como que Tia Edna é de muita coragem para nos inspirar e também de muita humildade, que é outra característica extremamente importante. Além da coragem, você tem muita humildade em falar: socorro, me ajuda, eu não posso. Então, essa é a Tia Edna, autêntica, do jeito dela e humilde. Continue assim, que só tem a crescer. E tudo que acontecer aqui hoje, todos os erros, eu tenho certeza que você vai aprender, vai levar para os próximos que virão. E eu estou muito feliz e honrada em fazer parte. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Manu Carvalho, prazerzaço de verdade também você estar aqui com a gente. Obrigado. Carinho enorme por você, você sabe disso. Estou entre amigos. Por isso que ainda vou ficar à vontade. Tia Edna, eu sempre falo que você é uma pessoa muito importante para mim. É inspiradora e tem muito mais coragem que eu, inclusive. Porque você realiza coisas que eu sempre tive vontade, mas não tenho coragem. Que fique aqui isso muito registrado. E assim, eu tenho um carinho enorme por Eunápolis. Minha história começou aí. Inclusive, a pessoa com quem eu aprendi a fazer festa está aí agora. Eu vi outra pessoa na foto também que faz parte da minha história. E eu sou sempre muito grata a todos, a tudo que eu vivi aí, a tudo que eu aprendi aí. E você e tio Fito fazem parte da minha vida, vocês sabem disso. Assim, São pessoas que, quando estão na minha casa, a alegria entra e não sai nunca mais. Obrigada. E agora, tio Fito, meu esposo, muito obrigado também de você estar aqui. Agora estamos dois aqui, ó, de frente para a câmera. Estou muito feliz de verdade. Eu acho que meu nervoso é todo esse. Na realidade, esse podcast ele vem realmente para mostrar tudo que a Lídia falou aí, mostrar sobre a questão de você ter vontade própria, de você ter coragem. A gente vai tratar de 3 temas aqui hoje, que é a espiritualidade, o empreendedorismo e metas. E todos esses 3 temas, eles dizem para a gente o seguinte: você não precisa estar preparado para começar alguma coisa. Você tem que começar. Aqui nós estamos dando, né, a cara, a tapa, como sempre fizemos. Nós temos 33 anos de convivência, são 30 anos de casado, e em todos os momentos de nossas vidas, nós nunca esperamos estar bom e preparado para começar alguma coisa. A gente sempre deu início e sempre contando com o carinho, com o companheirismo, com todas as pessoas que sempre acreditaram na gente, e como a Edna falou no início, lá quando estava ao vivo no Instagram, ela dizendo que hoje, tirar vocês de casa, no momento que vocês poderiam estar descansando, para que vocês pudessem vir prestigiar aqui ao nosso trabalho, isso para a gente é um fator de honra, e a gente realmente se sente muito agraciado, né? Na realidade, gratidão é o que vai imperar aqui hoje. Muito obrigado. E compartilhar hoje o palco com você, tia, os microfones com você, para mim é mais do que honra.
né? Eu sempre falo para todas as pessoas que cercam a gente, eu sei da sua capacidade, sei da sua garra, sei da sua perseverança. A gente nunca deixou se abater, né? Você falou no início aí sobre a questão da espiritualidade. Fato que realmente a gente não superou, porque você não supera, a gente está atravessando, né? Mas a força de Deus, que vem o processo da espiritualidade, a força de Deus vem nisso, e dos amigos. Para mim é uma honra estar aqui hoje, fazendo parte do VQMcast. Obrigado. Ai, gente, palma. Ai, tio Fito. Ó, gente, isso era uma vontade que eu tive desde quando eu comecei o meu trabalho, né? E tio Fito nunca quis estar de frente às câmeras, então eu estou muito feliz de verdade. Eu não sei. Por causa do nariz, aí eu nunca quis aparecer por conta disso. Então, vamos dar início aqui com tia Lídia e tia Manu. Eu quero que você me ajude aqui a responder a todos aí. O que é realmente ser empreendedor, né, tia Lídia? Você que é uma empresária, retada. Começando a falar que ser empreendedor no Brasil é um ato de coragem. E empreendedorismo, ele vai muito além, né, do que um CNPJ. Às vezes, nós levamos isso tão ao pé da letra que a gente esquece de empreender, né, como um todo, além da abertura de uma empresa. Nós somos empreendedores desde a época das cavernas, né? O homem que tinha que usar toda a sua criatividade, toda a sua inovação para não morrer de fome. A mulher também, para cuidar dos filhos, para proteger dos animais. Então, isso é empreendedorismo, né? E cada vez mais, nesse mundo acelerado, que a pandemia acelerou muito mais, mas que, com certeza, essa agora é a nossa grande realidade. E empreender é inovar, é agregar valor, né? Atender a uma necessidade com excelência. Então, empreendedorismo é também cuidar da nossa empresa, que é a nossa carreira. Nós temos exemplos de grandes empresas que foram inovadoras, de visão, mas que não manteram o empreendedorismo, né? Que é o caso da Kodak, da Nokia, como tantas outras que não são tão gigantes como essas do mercado, mas que não empreenderam. Então, hoje, com essas mudanças aceleradas, nós precisamos empreender em nós, buscar evoluir sempre, buscar ter novas capacidades, né, porque o mundo muda a todo instante. E eu falo sempre que a gente não resolve problemas novos com soluções antigas. E a gente só tem soluções novas buscando inovar, aprender, desaprender todos os dias. E a pandemia fez isso com todo mundo, né? As pessoas se reinventaram, buscaram, acreditaram, né, no novo. Por isso estão aí. Né, tia Manu? Na verdade, empreendedorismo para mim nunca foi uma opção, sempre foi uma necessidade. Eu tinha que me virar de alguma forma desde criança e eu inventava coisas dia e noite, assim, então eu nem percebia o quanto era empreendedora. Hoje, com um pouco mais de maturidade, consigo entender que isso é empreendedorismo. Mas, na época, era a solução de todos os problemas. Eu tinha que tirar ideias de onde nem eu imagino como que alguém com 8 anos de idade poderia ter, entendeu? Mas a minha história de empreender vem de muito tempo. E eu concordo com a Lídia, assim, tem gente que a gente via falar lá atrás e não acompanhou, né, o ritmo do mundo, algumas sumiram do mercado. Inclusive, se eu dissesse há 10 anos que um dia eu faria festa, ninguém ia acreditar, né? Ou que eu moraria em Trancoso, e eu acho que isso tudo faz parte do empreendedorismo mesmo, que muitos nem sabem que tem, assim, mas é nato. Já Você nasce, é uma empreendedora, Chay. É. E aí, tio Fito? Endossando as palavras da Manu e da Lídia, a Lídia falou uma situação assim, sobre a questão de CNPJ e empreendedorismo. E aí a gente tem aquela visão, né? Nem todo empresário é empreendedor
E nem todo empreendedor é empresário. O caso da Manu, que começou aos 7 anos de idade, que não era uma empresária, mas foi empreendedora. E as pessoas que hoje estão aí nos ouvindo, as pessoas que querem buscar sobre o fator do conhecimento, na linha do empreendedorismo, né, e afins que nós vamos estar falando aqui, tem que se atinar a isso. Primeiro, o que já foi dito, comece onde você está. Segundo, Que você tem também, né? do jeito que você tem. Segundo, você não é empresário, mas pode ser um empreendedor. E você que é um empresário e não é empreendedor, vai buscar o conhecimento, porque senão vai ficar fora, né, tia Lídia? Mas nós podemos evoluir e ser os dois. Nós podemos ser um empreendedor empresário. Porque o empreendedor, essa mentalidade, a gente não pode perder nunca, né? Que é o inovar, o ter a visão do negócio. E o empresário é a parte de gestão, de organizar, de executar, né? Porque de nada adianta a gente ter sonhos, visão, e quando colocar o barco no mar, não saber velejar. Então, gestão e organização precisa andar lado a lado. Aqui na plateia, né, tem grandes empreendedores. E Eunápolis está de parabéns. As pessoas acreditam em Eunápolis. Nossas empresas de Eunápolis são lindíssimas, né? Vem aí, e se fracassar, o que fazer? Pelo amor de Deus. Aceitamos o fracasso, né, gente? Todos nós vamos errar um dia, todos nós vamos cair. Até mesmo os grandes, né, que já têm grandes resultados. O que fazer? Aprender com um erro. Errou? Corrige rápido e parte de novo para o ataque, né? O importante é sempre levar o erro como uma aprendizagem. Nós podemos errar, mas o importante é corrigir rápido e seguir. Com certeza, quem nunca fracassou, né? Hoje mesmo nós estávamos conversando, os erros de hoje que nós cometemos servirão de aprendizado para frente, né? Logo mesmo quando eu comecei a trabalhar com mentoria em grupo, nossa, errei demais, sabe? Falei que hoje tudo aquilo que eu fiz lá atrás eu não faço mais. Então serviu como base sólida para estruturar o negócio. Então, o fracasso faz parte, é ter resiliência, coragem de tocar. Nossa, tem que ter muita, né, gente? Resiliência é a palavra-chave aí para todos os negócios. E eu acredito realmente, as pessoas têm que aprender com o que errou e continuar. Faz parte mesmo. E outro ponto forte, né, para ser capaz de enfrentar um fracasso, um erro, é buscar os recursos internos, né? É se conhecer, porque quando a gente erra, infelizmente, o mundo está aí para bater, e bate forte. E eu falo que quem tem que engrossar o couro somos nós. Então, assim, eu quero saber qual foi o erro aí de Lídia. Um erro, não precisa contar todos, é só um. Conta um erro, conta um erro para a gente aqui. Bem, uma coisa que te deixou a Lídia, quando começou, aprimorada. Ela pensou que podia salvar o mundo. Ela pensou que autoconhecimento era para todas as pessoas. Então, eu queria a todo custo que todos fizessem, que todos participassem. Só que não é assim. É o querer. Então, quando a pessoa... É como uma cirurgia. Né? Você faz lá uma cirurgia plástica com o melhor cirurgião. Você investe tempo, investe dinheiro. Mas se a pessoa não tem o repouso, se a pessoa não cuida, o resultado não vai ser bom. A mesma coisa é o processo de autoconhecimento. Então, se a pessoa não está afim, não faz o que precisa ser feito, não existe milagre. Então, eu errei nisso, pensando que era para todo mundo. E cada um tem seu tempo e está tudo bem. Sabe? No tempo da pessoa, ela vai e terá o resultado. É como eu costumo falar, né? Quando eu comecei, tem 6 anos que existe o Visualiza que é Mídia. Tem 10 anos de Instagram. Então, eu fui pioneira também. Quando eu comecei como animadora de festas infantis, fui pioneira no meu mercado. E no Instagram também, aqui em Eunápolis e na região, fui pioneira por estar batendo em porta, pedindo o pessoal para fazer a divulgação. E hoje eu digo com todas as palavras, quem não for .com, no comércio, né, tá ponto fora. Porque, gente, a tecnologia está aí mostrando. A Magazine, não sei nem se eu posso falar, né, mas
como pode cortar depois esse pedacinho aqui, eu vou poder falar. A Magazine Luiza fez agora uma tecnologia, acabou de lançar, que ela vai vender mais de 200 milhões de itens, todos lá, como uma plataforma da... É tipo o Amazon, né? Vai ser similar ao Amazon. A Amazon e tantos outros que tem aí que fazem venda online. Então, assim, só vem crescendo. Aí, Manu, eu te pergunto aí, qual foi sua maior dificuldade como empreendedora? Tem várias, mas fala uma aí, para que a gente aprenda também com você. Nossa, tia Edna, foram tantas que é até difícil de te falar, mas quem aí não se lembra do Suri, um sushi que eu abri numa garagem lá no Jardim de Eunápolis? Tem E aí, vários plateia? aí na... A plateia lembra. Eu fazia o sushi em casa e entregava de mototáxi, só tinha um tipo de peixe, era salmão com cebolinha, sem cebolinha, com creme cheese, sem creme cheese. O cardápio era quase todo igual, mas eu já acreditava que aquilo era um restaurante japonês e foi. Não deu certo, quebrou, né? Porque eu ainda não era empresária, mas tudo bem. Eu acho que agora que eu estou virando empresária, assim, que você tem que associar todas as coisas, como a Lídia falou, né? Mas eu tive vários negócios que quebraram, muitos, assim. Eu tive um bloco de micareta, loja de noiva, várias coisas, assim. E eu acho assim que todos esses negócios, todas essas experiências serviram para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Claro que às vezes você fica um pouco reticente demais e acaba perdendo muitas oportunidades. Aí entra esse autoconhecimento que é importante, a busca diária, terapia toda semana, coaching, etc. Que se todo mundo soubesse a importância, buscava assim e alimentava, né? Que não é você achar que tá bom, na verdade é uma semente que você tem que regar, uma planta, né? Meio que sempre, porque acontecem as adversidades que meio que tira do foco e você precisa voltar a acreditar e voltar e fazer leituras humanas, né? Que a mão de obra humana é muito importante para qualquer negócio, a não ser para esses grandes aí que já são completamente ponto com. Mas na nossa realidade aí de Eunápolis e região, a gente precisa muito. Então, esse autoconhecimento, que também é para o conhecimento do próximo, de que você depende muito, o seu negócio depende muito, ele é extremamente importante, assim. E é isso, não sei muito assim como explicar, mas já quebrei muito a cara, muito. Quem nunca, né, gente? Eu vou dizer, vou falar a minha aqui. Eu tive várias também. Mas uma das coisas que foi muito difícil, o Fito sabe muito bem, quando eu comecei como divulgar, né? Eu sempre falei, eu não sou blogueira, sou divulgadora, eu quero mostrar Eunápolis e tal. Aí eu chegava no comércio, divulgava, aí chegava em casa. Eu tinha um iPhone, sempre trabalhei com iPhone. Eu tinha um iPhone 5. E eu tinha a Maiara, que tinha um trabalho comigo, que era da Flor de Algodão, que é até hoje. Aí eu falei, fiz uma troca com ela. Falei, tia Maiara, eu vou divulgar aqui no seu trabalho, vou fazer todo o trabalho. E eu estou precisando do celular que você tem aí. Que ela tinha um celular 6, e aí eu tinha 64 gigas. Todo dia eu chegava em casa, eu tinha que tirar as fotos, porque hoje eu tenho 47 mil fotos no meu Instagram. No meu Instagram, não, na minha memória. E eu não tinha memória nenhuma. 64 gigas era muito ruim. Aí eu chegava em casa, eu tirava essas gigas todas, chorava, reclamava. E aí eu aprendi, né? Que, como o tio Fito sempre falou, veja o copo cheio da coisa, você está conseguindo manter um trabalho, todo mundo acreditando no seu trabalho. Aí a tia Maiara trocou comigo, me deu o celular 6, já com 128 gigas, eu fui mostrar o meu trabalho, fazer. Então, dificuldades todo mundo tem, né? E eu já passei por muitas. Essa eu quis contar para vocês que é mais leve, né, tio Fito? É a leve da coisa. Mas eu já passei por dificuldades imensas. Eu só nunca passei fome, graças a Deus. Mas o resto eu já passei por todas, né? Um bocado, né? E aí hoje eu falo de metas. Eu acho que todo mundo tem que ter metas e foco. E eu tenho uma dificuldade com isso, né, tia Lígia? Eu tenho uma dificuldade com metas e foco. Eu sou uma pessoa focada, mas tenho dificuldade com minhas metas. Então,
como fazer isso, tia Lídia? Nos ajude. Fala aí sobre metas para a gente, né? Como a gente focar, como que a gente pode realizar esses sonhos, ser mais focado nas metas. Mais pé no chão. Isso, mais pé no chão. Muito bom. Nós, seres humanos, nós fomos feitos para sonhar, né? Para ter objetivos. E o que faz, né, esses sonhos se tornarem realidade mesmo? São as metas, né? Porque o sonho, ele está ali. Mas se a gente não tiver o passo a passo, ele não sai do lugar. Eu fui, por anos, aquela pessoa que sonhava, sabe? Sempre fui muito sonhadora, idealizava, mas eu achava que só pular as ondinhas lá no dia 31 para o dia 1º iria resolver, sabe? E aí, gente, entrava ano, saía ano, e meu sonho continuava. Nem era no papel, não, era apenas na minha cabeça. E até que eu vi que eu não estava alcançando, eu via outras pessoas atingindo e eu não conseguia. Falei, gente, o que está acontecendo? Mas eu sou cheia de ideias, cheia de sonhos. Por que eu não consigo? Porque exatamente estava apenas na minha cabeça. Sabe? Eu não escrevia, eu não criava um passo a passo. Então, é importante sonhar? Faz parte da nossa vida, nos mantém motivados, engajados, mas a gente precisa ter metas, né? Porque as metas são os passos a passo que a gente precisa para atingir. Eu vou compartilhar aqui com vocês um sonho que eu tinha desde 2017, que eu queria muito fazer uma mentoria com o Joel J. E era assim algo para mim muito distante, muito distante. Era. Mas aí eu falei, não, vamos tornar isso realidade. Então eu fui montando as minhas metas. E o gostoso da meta, quando você coloca o passo a passo, é o que eu preciso fazer hoje para caminhar um pouquinho. Sabe? É como se nós fôssemos fazer uma corrida de 42 quilômetros. Nós não vamos começar correndo os 42. Nós vamos começar com 100 metros. Então, assim, esses 100, 200, 500, 1 quilômetro, quando você vê, você já está nos 38. Quando você vê, você já concluiu a maratona. Então, o importante é ter sonhos, mas escreva, sabe? Vai fazendo passo a passo para você poder comemorar. Porque comemorar é gostoso, te mantém engajado, te mantém ainda mais motivado. Porque quando você só sonha e não tem um método para você seguir e alcançar, é como se você não estivesse fazendo nada e, na verdade, não está e não tem realização. E outra coisa, tia Edna, que você falou, eu quero tudo, não consigo ter metas. Porque quando a gente sabe o que quer, fica fácil dizer não também. Né? E dizer não sim é difícil para o que eu quero. Porque igual quando a gente era criança, a mãe falava assim, você não é todo mundo para ter isso. Então, a gente também tem que se falar isso. Né? Se eu quero isso, que é algo hoje muito distante, quais são as minhas prioridades? Eu preciso dizer alguns nãos. Quais serão esses nãos? E, ao dizer isso, a gente não sofre tanto, porque é por algo maior. Então, por isso que, muitas vezes, as pessoas se perdem com metas, com objetivos, por não ter muito descrito, não acompanhar, né? Porque não basta você escrever as metas lá em dezembro e depois só olhar de novo no dia 31. Né? É importante ir mensurando para ver se está atingindo. Se não atingir, podemos mudar a rota, com certeza. E aí, tio Fito? Tio Fito é focado, viu, gente? Eu estou aqui aprendendo, né? Não, tá mas falando, você é eu estou focado. aprendendo. Eu sempre falo, Lídia, que hoje ficou muito mais fácil a gente estar colocando em prática o que nós queremos. Por quê? Existe uma faculdade hoje que ela é totalmente gratuita e que as pessoas, às vezes, não utilizam para o bem próprio, que é o YouTube. Né? O YouTube, hoje, ele consegue te fornecer todo o tipo de material que você precisa para que você possa crescer, para que você possa colocar suas ideias em prática, colocar seus objetivos, colocar suas metas e fazer concluir, porque às vezes a gente tem ideias, tem uma meta, mas não chega até o final. Né? E hoje você busca informações no YouTube, por exemplo, eu posso falar
da minha própria pessoa, que há 7 anos atrás, aproximadamente, eu resolvi mudar todo um paradigma de trabalho que nós tínhamos, de ideias, e eu busquei informações dentro da maior faculdade do mundo, que é o YouTube. Então, essas informações, a gente hoje busca, a gente consegue se concentrar, porque a maioria das pessoas hoje que querem crescer, elas só querem, mas qual é o sacrifício que elas fazem para alcançar o seu objetivo? O que de aprendizado que elas vão buscar para que elas possam ter resultados? Porque reclamar do político é bom, reclamar da guerra que está acontecendo, né, entre a Rússia é boa, também reclamar. Colocar, né, fácil, colocar um monte de ações, porque o carro meu não presta, porque a moto não tem, ou que não tem a moto, que não tem uma bicicleta, mas o que é que está se fazendo para mudar? E com conhecimento, né, você falou do Joel J, admiro demais, né, tem um outro que eu admiro também muitas partes do que ele fala, sou seguidor dele, que é o Pablo Marçal, tem boas ideias, e tem, entre outros também, tem o professor Marcos Trombeta, foi um dos primeiros que eu comecei a buscar informações para que eu pudesse me aperfeiçoar. Né? Gosto muito do trabalho dele, entre outros. Então, Tem assim, Lídia Ferrari. ia falar agora, porque quando a gente fala por último é mais gravado, né? Com certeza. Então, e temos aqui presente você, que é uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que Mentora eu gosto, de pessoas, né? tem um carinho Ser imenso por humanos. você. E assim, vou mandar um abraço, que eu sei que ele vai assistir a gente. Um abraço para seu pai, seu João, e Dona Arlete, pessoas de um carisma muito Meu grande. pai é meu grande mentor, carinho, desde sempre. E eu tenho um carinho muito grande por ele, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos realmente buscar o quê? Buscar o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo para que a gente possa estar atingindo os nossos objetivos. E diferente de tia Edna, tem tia Manu ali, que é boa de metas, faz tudo direitinho. Ela não deixa a peteca cair. Fala aí, tia Manu. Tia Edna, se eu disser para você que eu sigo as metas assim, eu vou estar mentindo. Entendeu? Assim, a primeira meta da minha vida em 43 anos foi minha casa. Que foi a primeira coisa que eu falei assim, agora eu vou construir a minha casa, mas fazia parte de uma busca, que como a Lídia falou, assim, no meu processo de autoconhecimento, eu sentia a necessidade de ter o meu lar e de ter as minhas bases fincadas em algum lugar. Isso faz parte da minha história de vida. Então, chegou no momento da minha vida, após o meu problema de saúde da primeira vez, que eu falei, eu quero construir a minha casa. E eu fiz em 9 meses, assim. Nossa. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu determinei uma meta e fiz. Mas todas as outras coisas foram, assim, sorte. E muito trabalho, mas sem meta. Mas a peteca cai, viu, gente? tem Que, jeito, né? além de tudo, além das metas, além dos métodos, nós somos seres humanos. E reconhecer essa humanidade faz toda a diferença e a peteca cai. Não tem como, né, gente? E agora, na pandemia, né, eu acho que as pessoas se preocuparam mais com a questão espiritualidade, né? A gente vê muita gente preocupada com Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre fui muito preocupada com Deus. Eu sei que muita gente que está aqui, todos vocês que estão aqui ou estão vendo aí, tem muita gente também. Mas eu acho que agora, eu vi muito mais no Instagram, eu vi muito mais nas casas. Eu lia a Bíblia mais chufito de vez em quando. Ou então, a gente lia o Provérbios, Salmos, às vezes. Hoje a gente começou a ler, esse ano a gente começou como meta ler a Bíblia. Então, espiritualidade anda junto no comércio, anda junto na vida, anda junto na prosperidade, né, tio Fito? Com certeza, tia. E eu posso falar de carteirinha, né? Falar popularmente, eu posso falar de carteirinha sobre o processo da espiritualidade. Eu sempre tive um afinco muito grande, né, com o Criador, com Deus. Eu nunca fui a pessoa de estar
em igrejas. Embora eu fui criado em uma doutrina católica, a minha mãe sempre muito católica, eu fui batizado e crismado na Igreja Católica, frequentei centro espírita, né, o Sítio da Paz, comecei a frequentar aqui em Eunápolis. Eu tenho um carinho muito grande para quem tem finalidade com o espiritismo. Eu acho que é uma doutrina que ensina bastante. Mas hoje a espiritualidade não é você falar de religião. As pessoas às vezes confundem. Eu tenho uma informação própria sobre o que seria a espiritualidade, mas eu tirei algumas informações do Wikipédia, que tem bastante assunto, né, que a gente busca. Aí eu tirei o que seria espiritualidade pela Wikipédia. Aí eu peguei aqui a colinha, não vou falar a minha, porque talvez a minha não esteja dentro do agrado de todos, né, por não estar confundindo a espiritualidade com religiosidade, mas lá diz o seguinte, ó, a espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Transcendem o tangível. Né? A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Né? Eu falei aqui há pouco instante. Agora, segundo diversas confissões religiosas, a espiritualidade traduz o modo de viver característico de um crente que busca alcançar a plenitude da sua relação. Diga-se de passagem, o crente não é o crente da igreja, é o crente que crê, é o crente que busca estar bem consigo mesmo, bem espiritualmente, para que ele possa fazer. E nisso, a gente tem o seguinte, quando você está bem espiritualmente, você consegue transmitir para qualquer outra pessoa aquela situação que pode ser favorável a todo mundo. Você pode estar melhor com aquela pessoa, você pode estar mais satisfeito consigo mesmo, você pode estar satisfeito com o seu companheiro, sua companheira, com seus filhos. Isso você busca dentro de um conceito de espiritualidade, entre você estar ótimo e bem com as pessoas. Caso você não consiga buscar dentro de um processo bíblico, que é muito difícil ler a Bíblia, a tia Edna falou há pouco instante aí, nós começamos a ter parte desse processo aonde? Na maior faculdade do mundo, que é o YouTube. Eu ligo o YouTube, coloco lá o versículo que eu quero da Bíblia. Às vezes tem alguém que vai relatar aquele versículo, que vai buscar informações para que a gente possa estar buscando se aquele sentido vai fazer para a gente também a mesma ideia ou não. Mas é o caminho. Não se apegue em ler pura e simplesmente a Bíblia, porque a Bíblia é muito complexa. Às vezes você abre um livro qualquer da Bíblia, você começa a ver um monte de parábolas que para você não faz sentido nenhum. Mas se você tiver uma persistência de você ir lendo, você vai ver que cada versículo, cada parábola, cada escrita que tem na Bíblia, ela tem o maior sentido. Tanto é que foi um livro escrito há mais de 2000 anos e hoje, até hoje, né, consegue manter a união entre todas as nações do mundo. Todo mundo hoje lê Bíblia. A nação maior que nós temos hoje, que se diz a maior, que seria os Estados Unidos, se eles não fossem devotos também, se eles não fossem voltados para a espiritualidade e pelo conceito bíblico, talvez não tivessem no formato que estão. Então, isso é um conceito que eu consigo ter. Precisamos estar atentos, sabe? Porque Deus nos dá sinais o tempo todo. E quando a gente se conhece, quando a gente busca, quando a gente se rende a isso, a caminhada fica leve, a gente entende que faz parte da nossa evolução como ser humano, que a gente vai deixando o nosso legado para os nossos filhos, para as pessoas que passam por nós. Vamos dar continuidade, né? E aqui uma parte final da gente, que é muito importante, como a gente tinha falado antes, né? Mas a Manu não falou, viu, tia Manu? Não fala para a gente aí das suas dificuldades que você enfrentou com o câncer. O meu não chegou a ser um câncer. Foi um tumor numa região muito complicada, mas não chegou a ser um câncer. É muito complicado quando você lida com determinadas situações. É preciso ter uma força, uma espiritualidade, uma fé,
uma fé em si mesmo, uma fé que as coisas vão dar certo. E é vivendo um dia após o outro e se apegando nas coisas boas que a vida também lhe dá, entendeu? Você não pode enxergar determinados acontecimentos como uma coisa, como tudo na sua vida é aquilo ali. Eu costumo falar que não foi uma coisa ruim na minha vida, foi uma coisa boa que me chamou a atenção para várias outras coisas que estavam fora do lugar e eu venho tentando todos os dias colocar no lugar. Me aproximou muito de pessoas especiais na minha vida, que é meu filho. Ele me deu uma força que eu falei, meu Deus, mas eu que tinha que ser forte, agora ele que está sendo forte, que cuida de mim. E às vezes dá um pouquinho de eco, eu fico confusa. E o que eu acho mais importante de ter passado por isso tudo, que eu acho que hoje eu me tornei uma pessoa melhor. Uma pessoa mais forte, mais saudável, principalmente psicologicamente. Porque a gente não faz ideia do quanto a mente atrapalha o corpo. O quanto você precisa curar determinadas feridas para que seu corpo fique saudável. E é uma história assim, muito longa. A gente tem que fazer 3 podcasts para tentar explicar o que isso tudo significou na minha vida. E me tornou uma pessoa muito mais forte, assim. E hoje eu encaro qualquer situação como eu também vou conseguir resolver, porque se eu conseguir passar por isso, as outras coisas são muito pequenas, sabe? E a saúde é a coisa mais importante da vida, o tempo é a coisa mais importante da vida, e é aquela coisa que a Lídia falou um pouco antes de que eu caísse, que você começa a dizer não é dizer sim para você mesmo. E hoje, depois disso tudo que eu passei de saúde, assim, foram 3 cirurgias, agora eu vou para a 4ª, e você escolhe melhor tudo na vida. Os amigos, as pessoas que você convive, os clientes, na verdade, escolhe tudo. Inclusive, eu gostaria de aproveitar que eu já estou falando e pedir desculpa por não estar aí, e dizer que aí tem pessoas que eu vi no intervalo muito importantes na minha vida. Maiara, uma grande amiga de muitos anos. Antônia decorou minha casa, boa parte da minha casa. Jeffrey, embora vocês não saibam, eu aprendi a fazer festa com ele. Há 10 anos atrás, Jeffrey falava que a gente tinha que focar na experiência. E eu aprendi isso com ele. Então, assim, boa parte das minhas raízes saíram daí. Pétia e Fábio são amigos queridos de muito tempo. Eu vi que eles estão aí. E doutor Danilo também estava e saiu, né? Mas eu vi que ele está... Eu vi, não. O Jeffrey me falou que ele estava. E, assim, eu sou muito grata por você ter me escolhido para estar nessa noite, tá? E não quero que... Eu queria estar aí comendo desse coffee break, tomando Ambev. Tá? Isso aí. Eu também, eu sei que foi por uma causa maior, né? Estou muito feliz de você estar participando aqui, ter dado esse tempo para a gente aqui também, tá? E eu sei que tudo é no tempo de Deus. Virão outras oportunidades. Como diz a doutora Pétia, falou para mim, Tia Edna, Manu vai ter que fazer que ela tinha que estar aqui com você. Ela falou comigo aqui. Então, eu só agradeço. Aproveitando a plateia, eu vou deixar todo mundo bem à vontade, mas cada uma dessas mesas que estão aqui, são um total de 6 mesas, escolha uma pessoa. Eu fiz a eleição ali, começando por Tati, porque eu tenho uma intimidade muito boa com ela, e comecei por ela aqui. Aí eu vou começar com ela. Tati, pode sentar nessa cadeira, é toda sua. Uma salva de palmas para a Tati. Tati, que é a gerente do Cicobi, uma parceiraça nossa aqui, o Cicobi, né? Fique à vontade. Agora você vai ficar à vontade de fazer a pergunta que quiser para a Manu, para a tia Lídia, para tio Fito, tia Edna também. Eu vou perguntar para a tia Lídia. E vou fazer uma pergunta para você também. Pode ser 2? Pode sim. Depois a comunicadora sai. Tia Lídia, vou seguir aqui no tia, né? Porque a gente está em família.
Você mencionou mais cedo que você não tinha uma conexão com a espiritualidade. Então, conta pra gente quando e como aconteceu esse processo. A vida, às vezes, nos dá uns empurrões para a gente se aproximar de Deus. E o contato da minha família com a espiritualidade foi a partir do câncer da minha irmã. A minha irmã faleceu pelo mesmo diagnóstico que eu tive, e exatamente no dia que fazia 6 anos que ela tinha falecido, eu estava internada recebendo o mesmo diagnóstico. E, até então, essa caminhada, nós deixamos de ter uma vida de religiosidade e nos conectamos muito mais com Deus, né, de agradecer, de entender o porquê, de entender a nossa missão e ter aprendizado, sabe? Porque, com a minha irmã, nós passamos a servir muito mais o outro. Porque, antes, com a religião apenas, nós olhávamos muito para nós, sabe? Buscava esse contato com Deus como se a salvação fosse só para nós, e não é. Né? Não é sobre mim, é sobre um todo. E nós não tínhamos essa noção, essa consciência do todo. Então, com a minha irmã, que foi a primeira a passar por tudo isso, nós tivemos essa maturidade. E essa maturidade também fortaleceu os meus pais, porque Daniel, que está aqui, me acompanhou. O primeiro desafio foi receber o diagnóstico, o segundo foi contar para os meus pais. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Na época, no auge da pandemia, eu falava: mãe, estou indo para Salvador estudar. Mãe, nossa, mas só a sua escola que estuda em pandemia presencial, porque está todo mundo online, né? Mas não, mãe, mas eu estou indo. Mas mãe é mãe, mãe conhece a alma da gente. Mas, naquele momento, eu não tinha coragem de falar para ela, né? Como que eu vou falar uma mãe com aniversário de falecimento de uma filha e eu vou dar o mesmo diagnóstico que ela perdeu uma filha há 6 anos? Então, foi exatamente com muita conversa com Deus, com muita conexão, eu senti Nossa Senhora, no dia que eu estava fazendo o meu PET scan, eu senti a presença, eu senti o manto me cobrir. E eu estava na 3ª quimioterapia, quando eu fiz o PET scan, e, ao sentir ser coberta pelo manto de Nossa Senhora, com o resultado, eu já tinha a resposta metabólica completa. Então, isso é espiritualidade, é viver o meu chamado. Que lindo, né? Eu também passei por essa história sua aí, né? E quando a gente perdeu a nossa mãe, há 12 anos atrás, minha irmã, que está sentada ali, Andréia, ela perdeu a fé em Deus e ficou contestando com Deus: Deus, por que tirou minha mãe? Né? Como faz uma coisa dessa com nossa vida? E, assim, logo depois eu perdi, algum tempo, não, depois de 10 anos eu perdi meu pai, e com 1 mês eu perdi meu filho, logo depois de perder meu pai. E eu fiz ao contrário, eu ajoelhei e falei para Deus: ó Deus, eu não quero nunca mais perder minha fé. Né? Eu acho que a fé é coisa que move montanhas mesmo. E eu passei por muita, muita dificuldade e pedi a Deus Pode todos chorar, os dias. que eu vou mandar Vaguinho editar. Pode ficar à vontade. Eu pedi todos os dias a Deus que Deus me deixasse de pé para mostrar, né, a força que a gente tem e a crença que eu tenho em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida também é meu manto de Deus todos os dias. Todos os dias. Tati, meu amor, pode ficar à vontade. Vamos lá. Bem, mais cedo vocês também falaram, tio Fito, se eu não me engano, falou de que a gente não precisa estar pronto, né, para a gente começar aquilo que a gente tanto deseja. E aí o que eu queria é que vocês falassem um pouco disso, porque vocês são, assim, inspiração nesse sentido, né? E é algo que parece fácil de entender. Assim, quando fala assim, é só começar. Parece que é tranquilo, já entendi, já ouvi aqui tio Fito, Lídia e tia Edna falando, e eu vou sair amanhã fazendo.
e a gente tem uma autoexigência muito Se grande. cobra muito, né? Isso, a gente tem isso. Então, fala um pouco disso, tia, já que vocês são pioneiros em tanta coisa, assim, de começar dessa forma, né? Começar com o que tem. Como que faz Sempre isso na foi isso. prática? Como é que a gente faz isso? Sempre foi assim, né? Começar com o que tem, porque a gente teve todas as dificuldades, né? Como eu falei para vocês. Eu trabalhava, eu saía daqui de Eunápolis para buscar o meu ganha-pão todos os dias, lá em Luiz Eduardo Magalhães, a quase 2.000 quilômetros, né? Indo e voltando. Eu saía daqui, eu conheço a Chapada Diamantina, todo o sudoeste da Bahia, mais de 250 cidades trabalhando com patati patatá, meus filhos, cover, né? Galinha pintadinha e tia Edna, né? Então, assim, e sou muito grata a Deus por esse momento na minha vida, porque foi isso que, como você falou, a gente começou. Eu comecei com o meu show, tio Fito trabalhava na Coca-Cola, largou... a Coca-Cola não pode falar. Largou a cervejaria e nós fomos bater em porta, dentro da... Lá em São Paulo, mostrando o meu DVD. Meu sonho era que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Então, eu saí daqui de Eunápolis, olha como... Isso há 20 anos atrás, né? Saímos de Eunápolis. Então, por que começar com o que tem? Porque eu queria mostrar meu trabalho, eu fui para Porto Seguro, eu tenho história, eu tenho maior vontade de contar minha história. E, infelizmente, eu ainda não estou preparada para contar minha história, porque haja coisa, né, tio Fito? Mas não é fácil. Não, realmente, Tati, é muito difícil, né? E, assim, explicando em miúdos o começar, de onde está, é justamente o que você sabe de nós, né? A gente não tem barreiras para fazer algo. Prova o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Lançando um podcast, trazendo pessoas de competência elevada para poder passar para quem vai assistir, quem vai ouvir, dependendo da plataforma que ele acesse, informações que possam ajudar a outras pessoas a crescerem, né? Agora, assim, é lógico que, além do começar onde está, você precisa ter muita perseverança, porque portas, elas vão se bater em você. Você vai bater na porta, ela não vai abrir, vai bater em outra, não vai abrir. Mas pode ter certeza de uma coisa, não existe nenhuma ação que você não consiga desenvolver. Se você for em uma porta fechar, for em duas fechar, em 3, em 4, vai em 50, uma vai abrir. E na hora que essa abrir, aí você fala, eu tinha que ter começado agora. Porque se nós formos esperar a preparação, né, a gente vai sempre lá no Cicobi, parceiro, e a gente conversa, você sabe, né, um plano nosso, você está a par de um plano nosso, é uma ousadia que nós vamos fazer, mas nós vamos começar de onde nós estamos. Né? E estamos começando onde nós estamos. Então, assim, não é fácil, né? Quando você diz que a gente vê tia Edna fazendo, vê tio Fito fazendo, vê tia Lídia fazendo, não é fácil. Lídia mesmo que tomou um ideal de ser palestrante, de treinar pessoas, é muito difícil. Eu sempre falo com o Edna o seguinte, é muito fácil você ajudar uma pessoa, se a pessoa quiser ser ajudada. É muito fácil. Mas, na maioria das vezes, as pessoas querem tudo pronto em suas mãos. E acaba não tendo. Então, esse fator de você começar de onde está, de você passar informações, de você tentar despertar na pessoa que hoje vai estar assistindo a gente, ou ouvindo, dependendo da plataforma, você despertar a curiosidade de ela partir para frente, para não deixar a peteca cair, de não se abater com qualquer dificuldade, esse é um papel nosso. Esse é o papel de tentar fazer isso. Que cada pessoa que está aqui, tanto eu, quanto a tia Edna, quanto a Lídia, quanto a Manu, nós passamos dificuldades inúmeras, inúmeras. A tia Edna citou a questão dos eventos que a gente fazia. Se a gente for contar mesmo dos nossos eventos, tem que ser, no mínimo, uns 4 longa-metragens. Senão, você não consegue passar. Haja podcast. Né? Haja podcast. Então, de tantas dificuldades que foram passadas em estrada, você ir com filho de pessoas com extrema responsabilidade, e aí eu vou deixar o agradecimento, que não vou falar nomes, mas vou agradecer a todos os pais que confiaram seus filhos, né, com a gente para ir para a estrada, fazer um trabalho, porque sempre souberam da responsabilidade. E cada vez que eu colocava um filho de uma pessoa dentro de um carro para ir comigo,
a responsabilidade era maior do que se fosse o meu Com próprio nossos filho. filhos. A Então, gente saiu em esse é um 2 fator. carros, 10 nós- pessoas. Já fui, a gente já É. foi várias vezes. 10 Então, pessoas. assim, além de você começar de onde está, aí você agir com sinceridade, lógico que num caminho que a gente passou, magoamos pessoas. Às vezes as pessoas, no processo de espiritualidade, hoje mesmo eu ouvi um palestrante falando sobre a questão do perdão. Né? Isso está inserido dentro do processo da espiritualidade. Então, quando você não consegue perdoar uma pessoa, você não consegue crescer, porque aquilo que às vezes foi feito mal para você só vai te trazendo para trás. Então, se alguém te fez um mal e essa pessoa tiver a coragem de te pedir perdão, pedir desculpa, que isso é muito difícil também, você chegar para alguém e pedir desculpa. Mas se alguém chegar, aceite as desculpas. Né? Use a parte da espiritualidade, aceita a desculpa, e vamos tocar o barco para frente, que aí a coisa vai funcionar melhor. Uma salva de palmas para a tia Tati. Obrigado, tia Tati. Adorei, viu? Manu, um beijo para você também, viu? E uma salva de palmas para a doutora Pétia, que aceitou o convite de vir também fazer aqui com a gente uma pergunta. Fique à vontade, doutora Pétia. Bom, vamos lá. Como eu trabalho com mulheres, já te falei que eu sou apaixonada por mulheres. Eu trabalho com a melhor versão da mulher. Esse é o meu trabalho. E eu acredito que o verdadeiro empoderamento feminino não são causas feministas, não são disputa de quem está à frente ou quem está atrás. Eu acredito que empoderamento feminino é a gente conseguir externar plenamente o que a gente tem internamente. Então, o que tem aqui dentro, quando eu consigo colocar para o mundo bem claro e as pessoas conseguem entender verdadeiramente o que eu tenho aqui, eu acho que isso que é empoderamento feminino. E a gente pode exercer isso profissionalmente, dentro do nosso relacionamento, no nosso papel de mãe, em todos os papéis. E eu acredito que plenitude só acontece quando a gente tem equilíbrio. Equilíbrio físico, mental e emocional. Para mim, isso é empoderar. Você externar o que você tem internamente com plenitude, e essa plenitude tendo esse equilíbrio dessas 3 coisas: físico, espiritual e mental. Uma coisa como o tripé que segura essa câmera, se você tirar uma perna, ele não fica de pé. Então, as 3 coisas, elas têm que caminhar juntas para que ela exerça o papel dela de sustentar a gente como ser humano. E aí a minha pergunta, eu queria, já que a Tati abriu para 2, eu vou abrir para 3. Eu quero que cada uma fale qual que é o grande desafio em um desses quesitos. Você vai falar físico, Manu vai falar emocional e você vai falar mental. Pode ser? Claro, pode. Começa aí, né, tia Manu? Começa você aí, né, tia Manu? Que não falou aqui com a gente. Fala aí, tia Manu. Meu emocional? Pétia, que bom lhe ver. Estava morrendo de saudade. O meu emocional, deixa eu te falar, emocional é matar um leão por dia sem perder o equilíbrio. Assim, você ser desbravadora, escrever uma história meio que sem saber qual é a história que você precisa escrever, mas você tem que escrever e com louvor, assim. Não decepcionar as pessoas que eu gosto é muito importante, é uma coisa emocionalmente que me pega muito, e querer sempre me superar também exige muito do meu emocional. Se eu faço um trabalho, o próximo eu quero fazer melhor do que aquele. Eu nunca quero fazer igual ou entregar igual. No meu relacionamento pessoal, a mesma coisa. Eu quero sempre... não sei, é uma coisa muito... Eu entendo isso, que você tem que estar bem, que é um tripé a vida, e dividir o tempo entre o trabalho emocional e a saúde é uma coisa que acaba desequilibrando, às vezes, o emocional. Às vezes eu chego em casa e falo, mas o que é que adianta isso tudo se eu não consigo equilibrar as coisas? Eu já chego morta. Isso me deixa mal emocionalmente. Então, minha luta diária emocional é isso, é saber equilibrar a vida, que é
muito difícil. Às vezes, eu me preocupava muito em vencer. Agora eu me preocupo em viver a vitória. Não adianta vencer e não se cuidar esteticamente, não ter tempo para as coisas, não se cuidar o corpo mesmo, não cuidar das pessoas que você ama. É muito complicado. Para mim, é o maior desafio emocional, é equilibrar a vida. Não sei se eu consegui explicar, né? Sim, obrigada. Bem, o físico, você pegou bem na área que é meu calo. Bem, eu venho de um histórico, me considero atleta amadora. Eu tive grandes resultados em maratona, corrida, já tive vários pódios por aí. Então, e depois do tratamento, eu senti muito, né? Eu terminei o tratamento em dezembro de 2020. De janeiro a abril de 2021, eu estava 10 quilos acima do peso, quase com a menopausa vindo, depois meu organismo voltou tudo normal. Então, assim, com sobrepeso, tive sequela pulmonar. Hoje eu não consigo correr 1 quilômetro, porque eu não tenho fôlego ainda. E, então, assim, para uma pessoa que voava antes na corrida, que pedalava, eu tenho muita força física, mas não tenho pulmão. Meu pulmão ainda tem essa sequela. Então, é extremamente desafiador, porque eu tenho muito forte a memória daquela Lídia. Sabe? Como existe a Lídia, né, antes do câncer e a Lídia pós-câncer, que é uma mulher muito mais resiliente, eu também preciso lidar com isso no dia a dia. Né? Porque eu tenho e gostava daquela Lídia, sabe? Que aguentava correr, que aguentava pedalar muito, só que ela ainda não existe. Ela ainda está sendo construída aos poucos, com muita paciência, com muito amor, com muito autocompaixão, porque se eu não tiver isso, eu vou desistir, sabe? Então, realmente, o físico hoje, você pergunta para a pessoa certa, é um baita desafio. Mas eu sigo com minhas meditações, eu sigo com o meu crossfit. Vou voltar, eu falo que o meu próximo desafio é aumentar o peso da barra, porque eu estou me livrando do portocate. Semana que vem eu faço também uma cirurgia, mas é mais um passo de vitória, mais uma conquista aí para voltar ao meu fôlego total. Adoro. E falar, tia Edna, para de loucura. Mental, bem para a tia Edna mesmo, né? Todo mundo chega para mim, tia Edna, que energia que você tem, que alegria. Eu só escuto isso, gente, todo lugar. Eu sou tão grata a Deus, porque eu quero isso mesmo. Eu acho que o tempo que eu passo junto, perto de uma pessoa, eu quero que a pessoa sempre fale o que Luí falou para mim. Do sorriso. Tia Edna deixa um sorriso na vida da gente. Então, eu quero exatamente isso. A minha vida mental, eu sou totalmente grata a Deus, porque eu não me deixo, nada me abala, a não ser eu ver alguém doente da minha família. Eu quero estar perto. Então, a minha vida mental anda bem, porque eu quero o bem das pessoas. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, claro que não. Mas eu desejo sempre o bem para o próximo. Quem está próximo de mim sabe disso. Todas as pessoas que estão aqui sabem o quanto eu desejo bem a todos vocês. Por isso que eu chamei vocês aqui. E até falei, eu quero pessoas que gostam do meu trabalho, que prestigiem o meu trabalho e que me admiram. Né? E, lógico, que eu tenho mais amigos, eu tenho mais pessoas, mas eu não podia convidar todo mundo. Convidei e sou muito grata a todos os napolitanos e as pessoas que gostam do meu trabalho. Aonde eu chego, tem alguém que fala, tia Edna, e olha, você mandou uma mensagem exclusiva para mim. Tia Edna, então fala no meu Instagram. Tia Edna, então, eu sou muito grata. Né? Então, a minha parte mental, oi, anda bem, obrigado. Para de loucura. Porque realmente a gente tem, assim, né? Tem gente que pergunta para mim, tia Edna, quando você não está bem, você vai trabalhar? Lógico, tanta gente que não está bem e vai trabalhar, gente, todo mundo tem uma dor de cabeça, tem um problema. Só que eu tenho uma árvorezinha lá em casa, né, tio Vitor, que a gente deixa os problemas lá fora. Fora do portão. Fora do portão, né? E a gente vai trabalhar e quando a gente chega, a gente também vamos pegar aqui, vamos resolver. Então, a gente tem sempre um ao outro aqui. Eu acho que isso é uma base muito boa. Né? E eu acredito nisso piamente. Deus
eu tinha que ter escolhido o tio Fito para mim e vice-versa, porque eu também completo ele também. Contestar. Sem. Olha, tá vendo? Não pode nem contestar. Bloqueia. Não pode. Toma aqui. Bloqueia o áudio. Vou contestar depois com o criador, por que ele me escolheu. Mas depois a gente vai ter um pé de ouvido. Não podia ter dado o microfone para você. Não podia. Chapete, uma salva de palmas para ela. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Gente, uma salva de palmas para o tio Pablo. GP7, a Ambev, ele é o responsável. Muito obrigado. Divina pressão. Ele só veio pela divina pressão da mesa, tá vendo aí? É isso aí. Vamos lá, né, tio Fito? É isso. Tem uma voz assim como a sua. Olha, nossa, quase um locutor essa pessoa. Então vamos lá. Minha pergunta vai sobre empreendedorismo. A gente sabe que ser empreendedor, após a gente tirar a ideia da cabeça, é começar do zero. Então é ter o CNPJ, tudo que foi colocado aqui tem muito a ver, né? Começar do zero, desenvolver as pessoas, investir nesse negócio, transportar a sua cultura, que é as coisas que você acredita, para essas pessoas que estão com você nesse seu sonho. E, no final, essa empresa ela vai crescer, as pessoas vão se desenvolver, isso vai gerar lucros, dividendos, que vão voltar para dentro da empresa, seja por produtos, seja por dividendo para as pessoas. Foi falado também nas características aqui, bastante. Então, de um empreendedor. Então, ter metas, ser persistente, acreditar. Você falou desse porta na cara, isso tem muito a ver, não desistir. E como é que é viver nesse mundo 4.0 agora, tech, onde o empreendedor ele continua se desenvolvendo e tem um ecossistema totalmente diferente, falando de sustentabilidade, falando de uma série de coisas que agora a gente tem que se adaptar, ser meio que um camaleão mesmo, para fazer a coisa acontecer. E aí, o que é que a gente faz? Posso começar? Pode. Bem, Aqui é você, tio Fito, primeiro, como você falou, continuar constante aprendizagem. E, claro, desaprender também, né? Porque desaprender é um grande desafio. A gente traz conhecimentos e lá um apego, um carinho, deixa ele aqui, ele vai me ajudar, e muitas vezes não serve para nada. Desaprender também é muito importante. E outro ponto que eu vejo primordial, Pablo, eu falo por mim, conexões de qualidade. A gente precisa de gente, a gente precisa de network, a gente precisa ter as pessoas que nos ajudem a enxergar, sabe? A sair desse mundinho, a enxergar além. Desse mundinho que eu falo, nosso mundinho, sabe? Das nossas verdades. Pessoas precisam de pessoas o tempo todo. A gente precisa da diversidade de opinião. E quando eu me abri a isso, eu vi que eu me tornei não só uma pessoa melhor, mas como uma empreendedora melhor também. Sabe? Ter a mentalidade aberta para isso, para conviver com outras pessoas, como você falou, com culturas diferentes. Então, isso é extremamente enriquecedor. Foi externado aqui muitas situações de cada um de nós aqui, né? Ou você desbravar, ou você ter coragem de fazer, ou você buscar a porta, não a que está fechada, você buscar a que está aberta, né? Por exemplo, você... É difícil a gente falar aqui sobre a situação, mas você é uma pessoa que eu conheci há uns 5 meses e parece que nós temos uma eternidade. Isso foi uma questão de pele, uma questão de entender. Você é um cara com a espiritualidade, sua áurea é muito forte. E eu tenho esse processo comigo. A minha áurea também, ela tenta transcender. Então, o que Lídia falou sobre a questão de você estar com as pessoas certas, no lugar certo, né, é você fazer todo esse processo, sabendo que nós somos o quê? Nós somos parte daquilo que nós vivemos, das pessoas que nós seguimos. Então, nós somos a média das 5 pessoas que nós seguimos. Então, se a gente quer viver bem, vamos andar com as boas pessoas. Vamos andar com os que procuram o bem. E a gente vai conseguir fazer. Esse é um recado para a gente dar. Então, desse formato, o empreendedorismo, ele vai. Se você buscar bons empreendedores,
pessoas que falam sobre a coisa certa, e você vai conseguir pegar aquilo e aplicar, você vai ser um bom empreendedor. Mesmo que você não tenha nascido, que hoje é muito fácil você treinar pessoas. Está aí a Lídia de prova. Lídia treina pessoas. Se a pessoa está capacitada ou não, ela vai aprender a ser aquilo lá. Muito bem. Tia Manu, você quer falar também? Eu acho importante ser empreendedor preservando o ecossistema, cuidando do que a gente vai deixar aí para o futuro dos nossos herdeiros, entendeu? Não só chegar, empreender e fazer, além da gente se antenar, se atualizar, entrar na era digital, aprender a responder e-mail, não só o WhatsApp, a usar os sistemas, a melhorar as ferramentas. Você me ensina muito isso, Edna. Você me fala coisas que eu falo, mas é sério que isso existe? A gente também tem que se preocupar com essa história do lixo, de tudo, dessa parte toda, entendeu? Que eu acho que, no meu caso, principalmente, de onde eu vivo, não adianta pensar só no agora, né? Senão não vai ficar a história para contar lá na frente. E o bom de tudo isso, né, Manu? Você falou de sustentabilidade e... Para onde eu olho? Para lá ou para cá? E agora estamos muito falando, né, de ESG, que é todo o cuidado com a sustentabilidade, com a governança, com a ética. Então, 4.0 traz isso para a gente também, né, o cuidado com o ambiente, cuidado com as pessoas, com a ética, com a moral, e isso independente do tamanho de empresa, né? Pode ser uma empresa de 10 pessoas, 20, 50 mil, mas é direito e dever de todos, né? E que bom que todos nós temos essas informações e podemos levar para o nosso dia a dia com a realidade que nós temos e fazendo parte, né, desse avanço. Gente, uma salva de palmas para o tio Pablo, que ele arrasou, meu parceiro. Obrigada aí pelo carinho, tio Pablo. Parabéns, viu? Aí, doutor Jorginho. Vamos lá, uma salva de palmas para ele também. Jorginho, nosso amigo também, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A minha pergunta vai ser voltada para o empreendedorismo. Quando a gente fala em empreender, aquele ser singular, aquela pessoa que vai começar, de fato, o negócio, e não empreendedorismo como significado de gestão, gerenciamento, porque o empreendedorismo ele tanto pode começar do zero, né, como foi dito pelo colega Pablo ali, como pode começar no meio de uma empresa que já está funcionando. A pergunta é a seguinte: aquele empreendedor que não seguiu a receita do bolo, mas que ele somou sonho e somou dedicação, amor, e de pequenos empreendimentos que se tornaram grandiosos e que não teve ali o aprimoramento da técnica, não teve esse empirismo, né, da excelência, da experiência. Como que a gente pode falar para essa pessoa que está ouvindo a gente agora, né, ou que vai ouvir dia 7, mas que ele possa entender assim, que nem sempre só a técnica do empreendedorismo seria um resultado satisfatório. O sonho e a vontade também faz muita diferença. Ele não está sozinho, né? Ele tem hoje, que bom, nós temos muitos profissionais capacitados que podem fazer essa parte técnica junto com ele, junto com a paixão, que soma muito. Nós temos aí o Sebrae, que é grande apoiador, né, das pequenas empresas, com muitos cursos gratuitos pela internet. Temos também muitos mentores que podem fazer essa ajuda. E eu falo o seguinte, é fazer um trabalho de curadoria mesmo, sabe? Escolha a dedo quem você quer estar ao seu lado. Porque hoje o que nós temos muito no mercado, nós temos muito mentores de livro, né? Leu alguns livros, vai lá e quer aplicar na empresa. Então, não tenha pressa, tenha paciência, temos órgãos sérios que ajudam pequenas empresas, temos mentores capacitados no mercado, com experiência, não apenas conhecimento de livro, que é importante, muito importante, mas eu acredito muito na vivência também. Então, eu tenho clientes assim que têm o amor, mas que não conhece, né, de gestão, e pode sim ser aprendido. Nós podemos tudo, basta querer. Hoje eu acompanho pessoas que são excelentes em parte técnica
e estão começando do zero mesmo em gestão e estão se saindo muito bem. Então, assim, isso é bacana, porque quando a gente quer, a gente pode desenvolver essa competência, sabe, para tocar com maestria o nosso negócio. Então, é muito capaz. É advogado, um excelente advogado, meu irmão, meu amigo, meu parceiro, mas empreendedor nato. A função de advogado dele, ela cresceu muito pelo empreendedorismo dele, né? Talvez ele tenha sido a pessoa que pegou o bonde andando, talvez a receita do bolo não estava, mas buscou o conhecimento, aprendeu a receita do bolo e fez um bolo muito bom. Parabéns, Jorginho, pela função. E como eu falei aqui no início, né, ter a humildade. Como eu falei, tia Edna tem a humildade, eu não consigo. E, às vezes, o empreendedor, nem todos, né, mas algum fala, poxa, eu não quero pedir ajuda, eu vou, aí tem que cair para depois estender a mão. Então, essa humildade faz toda a diferença na vida. Eu não consigo caminhar sozinha. Eu tenho meus mentores, sabe? E eu caio. É tanto que eles encurtam o caminho, né? Não tem porquê. Eu acho que é multidisciplinar. Todos nós precisamos. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E nós não precisamos saber tudo, né? Já pensou se eu conhecesse tudo de direito? Não dá. Eu preciso de você como advogado. Então... Muito bem. E, assim, só para complementar, é justamente esse o ponto. Fazer com que pessoas que estão começando agora procurem realmente uma técnica, uma ajuda. E aí, como você falou, né, temos vários órgãos nesse sentido. E, às vezes, a falta de buscar essa ajuda é que faz o negócio ficar inviável. Ele nem conseguir ultrapassar ali o primeiro e o segundo ano, né? Quando a maior parte das pequenas empresas elas deixam de existir no primeiro e segundo ano. Estatisticamente, essa é a informação, né? O dado é esse. Então, assim, para que as pessoas, né, que estão ouvindo possam realmente buscar essas informações e saber que é necessário, é preciso. A questão da experiência, por si só, hoje, no mundo que nós vivemos, ela já não é mais o suficiente, né? Tem que ter essa ajuda. Obrigado. Uma salva de palmas para ti, Jorginho. Arrasou. Obrigado, viu, Jorginho? Vem, tia Luísa. Uma salva de palmas para a tia Luísa. Vamos lá. Olha, eu gostei da participação da plateia, que fizeram perguntas aqui maravilhosas. Ai, boa noite, gente. Primeiro eu quero começar dizendo assim que é uma inspiração muito grande e verdadeira ver mulheres, desculpa, viu, tio Fito, mas verem mulheres assim maravilhosas com vidas e experiências diferentes e trazendo assim tanto retorno e inspirações para mulheres que, como eu, estão começando no empreendedorismo, estão começando a viver as próprias experiências. E, dentro disso, eu e as meninas, a gente pensou na pergunta assim, é possível quem não passou por experiências tão fortes como a de vocês três, a de tio Fito também, aprender em um momento como esse, que é um compartilhamento de experiências, e conseguir ter o autoconhecimento e aprender, de fato, nas três áreas do que a gente está falando. Só pelo que a gente está vendo, vocês contando, vocês acham que isso é possível? Com certeza, mas eu vou repetir para você a mesma coisa que eu falei na palestra de sábado com as mulheres. Eu tenho muita preocupação com projetos motivacionais, porque o motivacional é o seguinte, é aquela pipoca que a gente coloca para fazer no domingo à noite com a manteiga, né, gente? Que óleo não pode. Com a manteiga bem quente, aí você joga o milho lá e a pipoca começa... O milho começa a estourar e a transformar em pipoca. Se você desliga o fogo, fica só o peruá. Então, fazer com que isso aqui não seja apenas motivacional, mas sim transformacional, é agir. Sabe? É pegar o melhor para você. Claro que nem tudo será lição para a sua vida, para a sua realidade, mas você olhando para o que você quer hoje, verdadeiramente, o que eu posso fazer? Qual que é o meu primeiro passo? E começar, sabe, com os recursos que você tem e ter o estado de consciência e autogestão, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Esse mês de março, nunca foi. Eu tinha tanta coisa planejada para esse mês de março
e tantos imprevistos aconteceram, e é importante a gente parar e observar, se acolher diante dos desafios quando não dá errado, entender por que não deu errado e continuar seguindo. E seguindo, olhando para o que você era antes e o que você está hoje. Porque sabe o que eu vejo que atrapalha muito, principalmente nós, mulheres, é a comparação, sabe? A grama do vizinho sempre é mais verde, mas a gente não sabe que pode ser sintético. Então, assim, se eu pudesse falar hoje para você de tudo que eu já vivi, de tudo que eu passei, ter muito claro o que você quer, buscar sempre os seus recursos internos que você tem, conhecer. Eu comecei no desenvolvimento humano depois de um empurrão que eu recebi de uma pessoa. Eu acompanhava já veterinários de uma multinacional, ajudava a fazer planejamento estratégico, mas eu não sabia dessa capacidade. Aí, até que uma pessoa virou para mim e falou que eu era um talento desperdiçado. Eu não conhecia minhas forças. Então, assim, é olhar, saber qual o seu potencial, saber onde você quer seguir, porque só assim você vai ter ações intencionais, sabe? Não vai se perder, apesar dos altos e baixos, dos picos e vales, né? Porque esse é o mundo real, de picos e vales. Respondido? Nossa, muito bem. Vai lá, tia Manu. Mas, assim, eu acho que, mesmo a pessoa tendo vidas diferentes, toda e qualquer experiência compartilhada vai ser usada em algum momento da vida. Ela vai lembrar do que a gente falou aqui hoje e vai aplicar em alguma situação da vida dela. É isso aí, pronto. Tia Luísa, eu sou admiradora de você, como você falou, mulheres, e estou tão feliz de Lídia e Manu fazer parte do podcast, do VQMcast pela primeira vez, porque assim, ó, você está vendo aí quanto essas duas mulheres têm a oferecer, né? Então, muito obrigado por você ter feito a sua pergunta, respondida, né? Todas as duas arrasaram. Obrigado, uma salva de palmas para a tia Luísa, uma salva de palmas para a tia Michele. Também, como falei, gente, todo mundo aqui tem uma história com a tia Edna, todo mundo que está aqui já foi, participou de algum evento, esteve comigo, gosta do meu trabalho, são nossos amigos. Então, vamos aí, tia Michele aqui também. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, boa noite a todos e a todas. A Luísa foi muito sábia nas palavras em colocar aqui, sinalizando que existem grandes mulheres, não só aqui presente, mas em Eunápolis, né? A gente tem grandes mulheres à frente de grandes projetos. Mas minha pergunta, para finalizar, é para você, Tifito. Eu quero deixar aqui minha admiração, mas conta para a gente, e para todo mundo que está aqui, para quem está nos assistindo, como é estar ao lado de uma grande mulher, como é a tia Edna. Porque nós temos aqui o Pablo, que tem uma grande mulher, temos o Fábio, que tem uma grande mulher, tem ele aqui presente, tem Gutenberg, porque eu me considero também uma grande mulher, porque eu aprendi com grandes mulheres. Tem a minha professora Fernanda também, que é uma grande mulher e inspiração para muitas pessoas. E agora diz para a gente, como é estar ao lado de uma grande mulher? É muito fácil, né, e gratificante. A gente está ao lado de uma pessoa que sempre buscou o seu ideal, sempre buscou realizar os seus sonhos e desejos. E eu, como esposo, né, já falei mais cedo, mas já com 33 anos de convivência, vocês que estão vendo aí, ó, não está usando... Como é que é o nome daquele trem que deixa a gente mais novo? Botox? Não, Botox não. Aquela... Photoshop, obrigado, plateia. Não está sendo usado Photoshop, não. Mas são 33 anos de convivência. E o que encanta em tia Edna, não só a minha pessoa, mas em todas as pessoas que sempre estão com ela, é sempre o sorriso, né? Tia Edna é uma pessoa que sempre está com um sorriso no rosto, buscando transcender as mensagens dela. Então, às vezes, fala um pouco rápido demais, aí a gente não consegue captar, né? É muito acelerada, a gente não consegue captar. Mas as mensagens dela são mensagens muito fortes. Então, para mim, é uma honra, é uma satisfação e muito fácil viver ao lado de uma pessoa igual a tia Edna, porque é uma pessoa que eu falava em algum período atrás, que às vezes eu chegava em casa e falava,
Tiaira, vamos ali no Maranhão? Ela não perguntava o que eu ia fazer no Maranhão. Né? Que eu trabalhava com outras ações. Então, ela nunca perguntou, você vai fazer o que no Maranhão? Ela falou, bora. Então, nunca teve dificuldade de viver com uma pessoa desse jeito. Então, eu quero agradecer, tenho minhas ideias, tenho meus defeitos, mas quero também agradecer, e sou uma pessoa muito difícil. Ela está com a gente aqui, está comigo, participando sempre, entendendo os meus ideais, os meus propósitos. Às vezes eu sou um pouco calado, né? Pablo estava falando, rapaz, você está conversando demais aqui. É porque eu guardei 33 anos só para falar hoje. Também encerrou, acabou esse podcast aqui, encerrou. Aí eu sou muito calado, mas eu gosto de participar minhas ideias a ela, e sempre ela me ajudou, sempre me apoiou, assim como eu faço. Isso é recíproco entre nós dois. As pessoas que nos conhecem sabem de que forma que a gente faz. E é isso. Para mim é muito fácil viver. É uma pessoa boa, brilhante. Muito obrigada. Vocês são um casal inspiração para todos nós, tá? Dizer para todos vocês, vocês nos tiraram da nossa zona de conforto. E todos os projetos que a Tia Edna faz, eu tenho certeza que ela tem muita gente que torce por ela. Parece piegas essa frase que eu vou dizer, mas sonho que se sonha, né? É só um sonho. Mas sonho que se sonha junto, com certeza vira realidade. Você tem muita gente que torce por você. Tá bom? Obrigada. Ai, gente. Eu sabia que não seria fácil, viu, Jamanu? Eu sabia que não seria fácil esse momento aqui, porque eu estou muito à vontade com amigos, né? Mas também muito aberta também. Então é muito difícil. E eu queria muito esse podcast, gente. Eu estava falando todo dia com todo mundo em casa, falando para tio Fito, para tia Lídia, para tia Manu. Gente, eu não estou conseguindo dormir. Eu não estava mesmo. Não estava conseguindo. Tia Michele, muito obrigada, viu? Fiquei maravilhada com a sua pergunta. Mas obrigado também, tio Fito. Você sei que foi a armação de vocês dois, eu sei. Uma salva de palmas. Eu vi elas combinando lá fora. E eu quero dizer a vocês que todas as pessoas que passaram aqui na nossa bancada aqui serão os próximos dos nossos próximos podcasts, né? Tem a Tati, que é nossa convidada do Cicobi, doutor Fábio, doutora Pétia. Pablo, ele sabe que ele já está convocado para esse momento. Aí Jorginho esteve comigo na pandemia, fazendo um trabalho que nós fazíamos com esse telão. Ele também sabe que ele tem que estar nesse podcast. Luísa está em todos os eventos, todos os projetos, Café com Informação e Companhia Limitada do Visualiza, que é mídia, também vai estar no podcast. E, lógico, né, Michele e Guilherme, vai ser um prazer ter vocês também no nosso podcast. Gutenberg. Tia Edna. Mata o homem, mas não troca o nome. Tia Edna. Tia Edna. Tia Edna. Mas, olha, tia Manu, eu vou deixar você bem à vontade para considerações finais. Tia Lígia também. E agradecer, né? Gratidão é a minha palavra em todos os momentos de todos os meus trabalhos. E eu sou muito grata, tia Lígia, por você ter acreditado, ter vindo pela primeira vez no nosso trabalho. Tia Manu, você sabe o carinho e o amor que eu tenho por você, né? E eu sei que é recíproco. Eu sinto tão bem quando estou ao seu lado. E são só com as pessoas boas, especiais, é que a gente fica assim. Agora, fique à vontade, tia Lígia. Obrigada, tia Edna. É sempre uma honra, né, participar dos seus projetos. Como a Michele diz, tia Edna tira a gente da zona de conforto, literalmente. Não é fácil, né, estar aqui na frente. A responsabilidade é grande, principalmente por ser o primeiro podcast, mas obrigada mesmo. Espero ter dado 1000% aqui o melhor de mim. E a minha mensagem final é que eu acredito muito no potencial humano, acredito na força que cada ser humano tem. E eu quero deixar, né, o relatório da ONU sobre felicidade, que mexeu muito comigo, porque pelo 7º ano seguido o Brasil perde o ranking. Nós estamos em 38º lugar, já fomos 16º. E dizer que não é só a responsabilidade do governo, é responsabilidade nossa, né? Felicidade é importante para a gente seguir em frente, para ter bem-estar, para ter qualidade de vida, e que nós podemos mudar essa realidade com ações positivas, com amor, com generosidade, dia a dia, né? Não cobrar apenas do outro, não esperar apenas do outro,
mas partir de nós, né? Porque pessoas melhores constroem empresas melhores e um mundo melhor. Muito obrigada, tia Edna. Gente, que lindo, verdade, verdade. Tia Manu. Tia Edna, é até difícil falar depois da Lídia, né? Qualquer coisa. Ela, em poucas palavras, ela fala tudo. E aí você fica refletindo e se perde no próprio raciocínio. Voltando a uma das perguntas, onde você mencionou o Sebrae, eu lembrei, eu não falei no momento, mas eu lembrei de quando eu era essa meio que empreendedora perdida e não investia em ajuda. Hoje eu consigo enxergar que a ajuda teria, mesmo paga, seria muito mais barata que o tempo que eu perdi, os prejuízos que eu tive. Então, eu acho que você procurar alguém, realmente, tem muita gente boa no mercado, que pode te auxiliar e encurtar muito o caminho do sucesso no seu empreendedorismo, porque às vezes você tem a força, o foco, a vontade de trabalhar, mas faltam ajustes. E sobre vocês dois, eu até me emocionei um pouco, porque eu sempre enxergo vocês dois como o casal que todo mundo tem vontade de ser. E sempre que eu caso alguém, eu desejo que eles sejam como vocês. 33 anos de parceria, cumplicidade, respeito, doação, porque é isso que a gente vê de ambos, assim, doação. Um comprando, quer dizer, ele comprando muito mais suas maluquices, né? Mas agora eu soube que você ia para o Pará, tipo, sem questionar, então é o retorno, né? É, isso aí. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, de ser amiga, de ter participado desse primeiro, quero participar de outras oportunidades de estar presente com a Lídia e reencontrar aí pessoalmente todas essas pessoas. A única coisa que eu posso deixar é que o sonho resume e encurta qualquer caminho, por mais que ele pareça longo. Não existe nada impossível nessa vida, desde que você acredite em você e não deixe que ninguém tire de você essa oportunidade. Não importa se veio de uma família rica ou não, estruturada ou não, é você que é responsável pelo seu destino, é só você que pode determinar onde você pode chegar ou não. Acho que depois disso eu vou querer umas consultas, umas reuniões com a Lídia para dar uma melhorada no meu tudo. E um beijo para todo mundo que está aí. Gente, uma salva de palmas para a Manu. Obrigado. E aí, tio Fita, considerações finais, vamos finalizar aí. Eu quero agradecer de verdade você estar aqui comigo. Obrigado mesmo. Foi bom demais. Falar o quê, né? De tudo isso que a gente fez aqui. Eu só tenho 3 palavras. Busque conhecimento, tenha gratidão e bote o perdão no coração. Se você seguir essa fórmula aí, com certeza absoluta, o sucesso é inevitável. Só isso. Obrigado, tia. Então, gente, palmas pra gente. Obrigada. Estou muito feliz. Obrigado. Sonho que a gente sonha junto é a melhor coisa mesmo, né? Então, obrigado. Deus abençoe todos vocês. Curte, compartilhe. Manda pro seu amigo. E siga os arrobas que vão ficar aí, né, tia? Lógico, Siga vou colocar arrobas. tudo aqui. Tia Lídia, tia Manu. Beijos mágicos. Valeu, valeu, valeu.